Bom, nós vamos agora resolver um exercício que ele trouxe impasses no passado pelo seguinte, veja só. O artigo 7º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, tá? Que são garantidos a trabalhadores rurais e urbanos, tá? Uma série de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários que estão listados lá neste artigo 7º. Dentre as garantias aos trabalhadores urbanos e rurais, nós vamos encontrar a de salário-família a cargo do seu empregador, tá? O salário-família, ele é garantia do trabalhador de baixa renda e vai, a cargo da Previdência, o empregador paga para o empregado e depois ele se reembolsa, tá? Então, volta aí a fita. Não é garantia, eu já estava confundindo com o dispositivo do SAT, atenção. No caso, tem garantia também de seguro de acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização em caso de dolo ou culpa. Então, esse artigo 7º tanto garante o SAT, seguro de acidente de trabalho, pago pelo patrão a favor de seu empregado, tá? Como garante o salário-família para o trabalhador de baixa renda, tá certo? Para que ele faça face aos encargos familiares, mas o salário-família é claramente no artigo 7º garantido ao trabalhador, ao segurado. Na legislação, quando você tem aquela divisão de benefícios de segurados e benefícios de seus dependentes, o salário-família é apontado como sendo um benefício destinado ao segurado. Então, veja só. Digamos que tem um segurado de baixa renda, que ele tem 5 filhos na idade até 14 anos, e ele, então, receberá, porque ele é um empregado de uma empresa, ele receberá 5 cotas de salário-família. A empresa paga essas 5 cotas e depois se reembolsa junto à Previdência Social no momento em que for fazer a quitação da guia mensal, tá? Muito bem, se esse segurado vier a falecer, a sua família vai receber a pensão por morte, que é benefício destinado a dependentes. A família não fica recebendo mais as cotas de salário-família, uma vez que essas cotas elas são benefícios destinados ao segurado, em virtude da existência dos filhos, mas é benefício do segurado, de acordo? Muito bem, só que o artigo 201 da Constituição, quando aponta aqueles eventos que desencadeiam cobertura previdenciária, tem uma redação assim, meio econômica no que diz respeito à garantia de salário-família e auxílio-reclusão. Pelo fato do auxílio-reclusão ser para o dependente do segurado de baixa renda e o salário-família ser para o segurado de baixa renda garantido, colocaram na redação do artigo 201 a garantia de salário-família e auxílio-reclusão para o dependente do segurado de baixa renda, fazendo parecer que o salário-família também seria para dependente, quando, na verdade, ele é um benefício pago pela Previdência Social ao segurado, tá certo? Mas quando você encontra na prova uma redação de uma questão que é copiada da Constituição, minha gente, ninguém briga com a Constituição Federal. Se é a cópia ipsilíteres do dispositivo constitucional, não há que se dizer que é uma afirmativa falsa. Então, eu quero advertir isso a todos vocês, para a gente poder examinar juntos agora essa questão aqui, que foi de uma prova de auditor. Vamos lá. Diz aqui o seguinte: à luz da competência constitucional da Previdência Social, julgue os itens abaixo que são de competência da Previdência. Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Existe previsão de que esses eventos desencadeiem cobertura previdenciária? Sim, existe. Tá certo. Salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda? Minha gente, isso aqui está fazendo parecer que tanto o salário família como o auxílio reclusão é para o dependente, não é? A gente sabe que salário família é de segurado e auxílio reclusão é de dependente, Mas aqui, minha gente, é a redação da Constituição lá no artigo 201, ninguém briga com ela, isso aí é verdadeiro conforme copiado da Constituição, tá? Se fosse uma questão que estivesse versando sobre essa matéria, sem haver uma transcrição literal do que está na Constituição, nós poderíamos até dar o outro entendimento, conforme o artigo 7º, conforme a legislação previdenciária. Mas do jeito que está aí, ninguém briga, tá certo?
Pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ou companheiro e dependentes, verdade, isso é verdade, tá? Promoção da integração ao mercado de trabalho, não, minha gente, isso aqui não é competência constitucional da Previdência, é competência constitucional da assistência social, que é outra área da Seguridade Social, de acordo? Tá? Então, aqui, todos estão corretos? Não, somente 4 está incorreto, verdade. Tá? Então, somente a alternativa 4 está incorreta. De acordo? Então, vamos aqui. Essa questão deu muita confusão. Os alunos sempre confiando, né, assim, da minha insistência. Olha, salário família de segurado, se viram apertados em dificuldades com essa questão. Mas isso aqui, por isso que eu digo, leia o artigo 201. Leia o artigo 201. Vou hipnotizar vocês. Vocês têm que ler isso quantas vezes for possível, porque isso vai aparecer na prova de vocês. Tá? Próxima questão. De novo, à luz da Constituição Federal, pode-se afirmar que, tá? Lei complementar definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida. Isso aqui vocês vão encontrar, tem que ler também no artigo 195 da Constituição Federal. De acordo? Artigo 195. Tá? Então, aqui significa que vai ser, né, regulamentada a forma como vai se transferir recursos para a saúde e para a assistência social da União para o Estado, Distrito Federal, município, Estado, município, tá? Observada a contrapartida, ou seja, a utilização prescrita em lei desses recursos. Agora, gente, cuidado, não precisa ser lei complementar, basta ser lei, portanto, lei ordinária. Ok? Então, essa daqui não está verdadeira por conta disso. B. As contribuições sociais das empresas e dos segurados poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho? Isto aqui, gente, é verdade só para as empresas, segurados, e não existe previsão lá no artigo 195, tá, de que eles possam ter alíquotas ou bases alteradas no sentido de atender a essas várias possibilidades aí, atividade econômica diversa, utilização intensiva de mão de obra. Isso aí é previsão constitucional para as contribuições sociais das empresas, tá? Conforme essas variações podem ser alteradas alíquotas ou bases. Vamos adiante com essa mesma questão, tá? São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social? Opa, todas assim? Bastou ser entidade beneficente de assistência social? Elas só são isentas desde que cumpram os requisitos da lei. Então, uma entidade beneficente de assistência social, para ser isenta de contribuição para a Seguridade Social, tem que ser aquela entidade beneficente de assistência social que cumpra os requisitos da lei, tá? As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Beleza. Rede, né? Sistema único, garantindo atendimento integral com prioridade para as atividades assistenciais, sem prejuízo dos serviços preventivos? Não, minha gente, isso aqui é exatamente o contrário. A prioridade, segundo o artigo, aí não é mais 195, não é? Porque aí você vai estar na Constituição, naqueles artigos que tratam da saúde, do 196 ao 200, né? Diz que a prioridade é para os serviços preventivos. Então, aqui a gente deveria ter uma mudança. Esse passa para cá, este passa para cá. A redação correta seria:
as ações e serviços públicos de saúde, integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, garantindo atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, ok? Então, teríamos que fazer uma inversão. Vamos para a letra E. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Mais uma vez, é uma questão tirada lá dentro da ordem social. Você tem 194 e 195 tratando de seguridade, 196 a 200 tratando de saúde, e lá você vai encontrar que isso é verdadeiro. As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único, segundo diretrizes deste, mediante o quê? Contrato de direito público ou convênio. E de quem é a preferência? Entidades filantrópicas e também as entidades sem fins lucrativos, de acordo? Então, nós temos aí algumas, alternativas que foram retiradas da Constituição Federal, daquelas disposições que se encontram do artigo 194 até o artigo 200 e 201 também, que trata da Previdência Social, tá? Eu recomendo a vocês a leitura preferencial, tá? De forma preventiva, tá? De todos os dispositivos acerca de seguridade e de previdência social. Em seguida, sobrou tempo, tá? Vá dar uma lida também nos artigos que tratam da saúde, tratam da assistência social, tá certo? O que mais que tem na Constituição que é do interesse de vocês? Artigo 7º trata de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, tá? Você tem as disposições quanto à competência privativa para legislar sobre seguridade, você tem disposições sobre a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência, você tem a competência comum, de natureza executiva para todos os entes cuidarem da saúde. Você tem ainda o artigo 149, que trata das contribuições sociais em geral, incluindo esse grupo no gênero dos tributos, lá no artigo 149. Artigo 167, inciso 11, que diz que as contribuições das empresas sobre a folha e dos segurados só devem ir para o regime geral para pagar benefícios da Previdência Social, tá? Todos esses dispositivos são extremamente importantes. Bem no final da Constituição, você vai encontrar uma disposição acerca da criação do Fundo de Previdência Social. E, efetivamente, a Lei Complementar 101 fala desse fundo do regime geral de Previdência Social, que também é uma disposição interessante de vocês examinarem para o concurso, tá? Por enquanto, gente, nós ficamos até aqui. Teremos ainda algumas aulas sobre exercícios, ainda tratando de exercício sobre a matéria, e vamos adiante com a matéria, porque ainda nos faltam muitos tópicos para estudar, tendo em vista os editais passados, tá? Então, temos que estudar a questão de mecanismos de arrecadação, prazos de arrecadação, temos que estudar ainda a questão da responsabilidade solidária, da retenção, temos que verificar as disposições sobre obrigações acessórias, prova de inexistência de débito, então o caminho é longo. Nós vamos ainda fazer alguns exercícios, mas temos que voltar à matéria no sentido de garantir, que vamos ter as informações sobre todos os tópicos importantes para os concursos que vocês vão fazer. Então, até lá, gente. Próxima aula ainda faremos alguns exercícios.